Boa noite. Estamos entrando na terceira teleaula de princípios de eletricidade e magnetismo. Hoje nós vamos entrar na parte do magnetismo. Vamos falar sobre campo magnético. E essa realmente é a primeira definição que eu vou trazer para vocês. Então vamos para o quadro. Campo magnético, ele é uma propriedade da matéria que se manifesta em algumas substâncias. Você pode já pensar no ímã, ou no material que se forma, que se faz o ímã. Na antiguidade, os chineses já trabalhavam com esses ímãs, né? Fazendo o quê? As bússolas. O que são as bússolas, né? São agulhas magnéticas que se orientam no sentido do eixo terrestre norte-sul magnético. Existe também o eixo norte-sul geográfico. Esses dois eixos não se coincidem. Então aqui tem nosso planeta Terra. Essas linhas que vocês estão vendo em azul são linhas de campo magnético. E aqui é mostrado os dois eixos, o eixo geográfico e o eixo magnético. Eles têm uma diferença angular de mais ou menos 11,5 graus. Bom, acredita-se que este campo magnético terrestre, ele é gerado por uma corrente de magma. Aquela matéria que está altamente eletrizada, que vocês veem, né, quando se fala num vulcão em erupção. É aquilo lá mesmo, tá certo? Então, sabe-se realmente? Bom, aí a ciência sempre tem as duas partes, né? Bom, o que se acha é que realmente vem desse magma. Nosso fórum referente a esta aula é exatamente sobre campo magnético terrestre, tá ok? Então vamos continuar, vamos voltar aos slides. Nós vimos que, aqui eu coloquei barra carregada, mas você pode pensar numa linha, né, carregada, uma esfera carregada, simplesmente um próton, um elétron. Eles o que? Têm campo elétrico. E é esse campo que está em todos os pontos ao redor dessa barra carregada, dessa linha carregada, desse condutor carregado. Você vai ter o campo elétrico e esse campo elétrico é responsável pela força elétrica. Aqui nós temos os ímãs. São os ímãs que geram o campo magnético, né? E esse campo magnético também vai estar em todo o espaço ao redor do ímã e, é lógico, também vai haver uma força que a gente chama de força magnética. Vocês vão ver que é muito parecido o campo magnético do campo elétrico. Algumas coisas, é lógico, são diferentes. A primeira está aqui. Bom, não existe monopolo magnético, é a primeira. O que seria monopolo magnético? Quando você está tratando com campo elétrico, você trabalha com cargas separadas. Tem o próton e tem o elétron. Ou seja, você tem cargas que não precisam necessariamente estarem todas juntas. Você consegue individualizar as cargas. Já no ímã, não. Tá? Você pode pegar um ímã, quebrar em quantas partes você quiser, que você sempre vai ter o polo norte e o polo sul. Ou seja, um dipolo magnético. Então, os monopolos magnéticos, algumas teorias dizem que eles existem, mas nunca foi provado. Tá? Então, por enquanto, fica exatamente isso. Não existe monopolos magnéticos. Voltemos para os slides. Partículas carregadas. Só que ela tem que estar o quê? Em movimento. Partícula carregada, parada, só tem campo elétrico. Se movimentou, principalmente em termos de correntes elétricas, aí quem que vai surgir? Vai surgir o campo magnético.
As partículas elementares, lembra do elétron? O elétron não é uma partícula, desculpa, o elétron é uma partícula elementar, o próton não é, porque é formado de quarks. Mas tanto o elétron como o próton têm o que se chama de spin, que é provável que você já tenha visto isso em química. Esse spin é o campo magnético intrínseco dessas partículas elementares. Então, nós temos os dipolos magnéticos, temos cargas em movimento e temos o spin. Todos esses são fontes de campo magnético. Como que eu calculo o campo magnético? O campo magnético, é lógico, está relacionado com a força magnética, como era no campo elétrico e a força elétrica. A fórmula é essa daqui. Tem a ver com a carga, tem a ver com a velocidade da carga, né? E aí eu tenho uma correlação campo e força. Mas como é que saiu essa relação entre campo e força? Foi através de experimento mesmo, tá? Instrumentação, experimento, o que você quiser dizer. O que se fez foi, pegava uma partícula, disparava ela em várias direções, ou seja, mudando a direção, com vários valores de velocidade, e media-se a força magnética. E dessa forma eu conseguia calcular o campo magnético. Então foi exatamente dessa forma que se obteve aquela correlação entre força e campo magnético, além de carga e velocidade. Bom, então aqui está a força elétrica medida, a carga que vai estar no campo, a velocidade da carga, o campo externo, e o φ, ele é o ângulo entre quem? Entre velocidade e campo. Por que entre velocidade e campo? Porque os vetores aqui, né, grandezas vetoriais, é a velocidade e é o campo. Então, esse ângulo é medido em termos dessas duas grandezas. Bom, se vocês lembrarem, nós trabalhamos já com produto escalar, né? O produto escalar não é um seno, é um cosseno. Aqui eu tenho seno, então isso caracteriza um produto vetorial. Além do mais, eu tenho um vetor força e tenho aqui dois vetores, velocidade e campo. O único produto que ocorre entre dois vetores, dando um vetor como resultado, é o produto vetorial. Então, aqui realmente não poderia ter um produto escalar. Bom, com base naquela fórmula, eu posso falar em força máxima e força mínima. Qual seria a força máxima? Eu sei que o seno, ele varia de -1 até 1. Não existe seno de ângulo que seja menor que -1 e nem maior do que 1. Então, para falar em força máxima, eu vou pensar exatamente aonde que o seno é igual a 1. Aonde que o seno é igual a 1? Em 90 graus. Então, quando o campo e a velocidade tiverem um ângulo de 90 graus, eu tenho a força máxima. E a mínima? A mínima é 0. Quando que ocorre força igual a 0? Bom, eu já disse que carga parada não gera campo magnético, portanto, não vai ter força magnética. Então, é a primeira coisa, né? Não, desculpa, tá aqui. Outra coisa, partícula carregada em movimento. Então, tem que ter carga. Então, tem que ter carga, tem que ter velocidade. Bom, se não tem carga e não tem velocidade, não tem força magnética. E a outra é quando eu tiver velocidade, vetor velocidade paralelo ao vetor campo magnético. Paralelo, você falou em quê? Em 0 graus. Antiparalelo. Então, paralelo seria assim. E antiparalelo? Um para cima e outro para baixo. Isso é ângulo de 180.
tá? Então, nós temos o produto vetorial e temos a força máxima e a força mínima. Força mínima é 0, a força máxima, o ângulo é de 90 graus, não é isso? Agora, o produto vetorial, quando eu faço o produto entre dois vetores, como é que eu descubro qual é a direção e o sentido? Se o vetor velocidade e o vetor campo magnético não estiverem escritos na forma de vetores canônicos, lembra do I, J, K? Quando isso não acontece, a gente pensa o seguinte: se é produto vetorial, regra da mão direita. Aqui, o primeiro vetor, no nosso caso, é velocidade. Aqui, o segundo vetor, que no nosso caso é o campo magnético. O resultado do produto vetorial vem com o dedão, tá? Então, você coloca os dois, vetor velocidade e vetor campo magnético, na direção correta, e aí o seu indicador vai dizer qual é a direção e o sentido do seu campo magnético. Mas cuidado! Se é partícula positiva, tudo bem, é desse jeito. Agora, quando a partícula é negativa, você tem que inverter o sentido, a direção não, o sentido da força. Então, se o resultado foi esse, o verdadeiro é este, invertido, tá? Essa é uma forma. Também você pode pensar o seguinte, aqui, ó. Você passa do vetor velocidade para o vetor campo magnético, desta forma. E aí você tem também no dedão a força magnética. Isso aí você que decide qual você gosta mais. Então, voltemos aos slides. Então, para saber o ângulo ou a direção e o sentido, regra da mão direita. Bom, agora duas consequências importantíssimas. A primeira é que a força magnética nunca vai alterar o valor da velocidade. Se eu estava com velocidade de 10 metros por segundo, eu vou continuar tendo velocidade de 10 metros por segundo. E se a velocidade não se altera, é lógico que a energia cinética também não, porque energia cinética é meio de mv ao quadrado, né? Agora, o que a força magnética faz? Altera a direção da velocidade da partícula. Ou seja, vai alterar a direção da trajetória. Você já estudou uma força dessa forma. Se vocês se lembrarem, essa força se chama força centrípeta. Ela é sempre direcionada para o centro, né, do seu movimento circular. Ela não altera o valor da velocidade, mas ela tem que ir alterando a direção dessa minha velocidade para eu conseguir contornar o círculo, né? O movimento, continuar com o movimento circular uniforme. Voltemos aos slides. Então, isso é importante. A força magnética é como a força centrípeta. Ela não altera o valor da velocidade. Bom, força magnética versus força elétrica. A força magnética é perpendicular ao campo magnético. Em compensação, a elétrica é paralela ao campo magnético. A magnética sempre atua sobre cargas em movimento. A força elétrica não. Cargas em repouso ou cargas em movimento. A força cinética, magnética, não realiza trabalho no deslocamento de uma partícula. Por quê? Porque essa força é sempre perpendicular ao seu deslocamento. Lembrando que trabalho é uma grandeza escalar e ela vem do produto escalar de força vezes a deslocamento. O produto escalar pede o quê? Um cosseno do ângulo entre esses dois. Se é perpendicular, o θ é 90, cosseno de 90 quanto que é? 0. Já a força elétrica realiza trabalho no deslocamento da partícula. A magnética não causa, então, variação na energia cinética. Ela só muda a trajetória. Agora, a elétrica pode causar variação na energia cinética da partícula. Ou seja, ela pode
mudar o valor, a intensidade da velocidade. Já a magnética não. Então agora eu vou dar 3 minutinhos para vocês brincarem um pouquinho com vetores. Então ali eu estou dando 3 situações. Vamos para o quadro novamente. Aqui, ó, eu te dou o vetor velocidade e te dou o vetor campo magnético. Vetor velocidade e vetor campo magnético. Nos 3 casos, sabe o que eu quero? Eu quero o vetor força. É só desenhar, não é calcular o vetor força. Desenhar o vetor força usando a regra da mão direita. Então a gente volta daqui uns 3 minutinhos. Conseguiram? Vamos então para a câmera de documentos para fazer o exercício. Olha, então tem 2 opções. Uma opção é você simplesmente trabalhar com a regra da mão direita. A outra é você trabalhar com os vetores canônicos. Aqui eu fiz com os vetores canônicos, tá certo? Então os dados que eu tenho é o V e o B, né? O vetor V e o vetor B. Eu quero quem? Vetor força magnética. Qual é a relação que eu tenho entre eles, os 3, né? Então, eu tenho, olha lá, essa que eu já acabei de mostrar para vocês na aula. Produto vetorial, tá? E esse produto vetorial pode ser feito pela regra da mão direita. Se você não conseguir trabalhar com a regra da mão direita, você pode trabalhar com os vetores canônicos e JK, que está aqui, produto vetorial, né, de I com J é K, J com K é I. Ou seja, se você girar no sentido horário, você tem o vetor positivo. No sentido anti-horário, você tem o vetor negativo. Então, olha só o que eu fiz. Vamos começar com aquele primeiro. Você vê o quadradinho aqui para vocês saberem qual que eu estou trabalhando, tá? Bom, o vetor velocidade está no eixo X. Só que ele está no lado negativo do X, portanto, é menos I. O vetor B, ele está no eixo Y. E ele também está no sentido negativo dos Y, portanto, menos J.
A minha força, então, vai ser o Q, o V e o B, e o produto vetorial entre o menos I, que é do V, e o menos J, que é do B. Menos com menos dá mais. I vezes J, quanto que dá? I vetor J, né? Dá o vetor K. Aí vem a pergunta, né? Isso é uma carga positiva ou é uma carga negativa? Opa, é positiva. Então, isso que eu acabei de encontrar está correto. E aí, eu desenho o meu vetor, viro aqui o vetorzinho, ó, amarelinho, tá? O vetor força, que está na direção K positiva. Aqui, isso aqui é o eixo Z. Vamos para o segundo. O segundo, o meu V está na direção Y negativa. O meu B está na direção Z negativa. Então, é menos K. Colocando na fórmula, eu vou ter o produto vetorial de menos J com menos K. Menos com menos é mais. Então, vai ser o produto J vezes K. J vezes K, né? J vezes K dá quem? Dá I. Opa, mas é I mesmo? É I se for carga positiva. Mas não é carga positiva, é carga negativa. Lá, o menusinho dentro da carga. Então, é só você colocar um sinal de menos. Porque é só o sentido que muda. A direção não. Então, tá aí, aqui tá a minha força. O último, você poderia já falar só olhando o desenho. Como V é antiparalelo, né, com relação a B, lá, eles têm a mesma direção, só que sentidos contrários, o produto vetorial vai ser igual a zero. Como é que eu provo isso? O V está na direção do menos J, o B está na direção do mais J. Colocando na força, dá J vetor J, que é igual a zero, né? Então, no caso, a minha força magnética é igual a zero. Então, é isso. Então, vamos voltar novamente para o quadro para dar continuidade à nossa aula. Então, isso foi um exercício puramente vetorial. Vocês se lembram das linhas de campo elétrico? Lá Faraday, não foi isso? Que virou e falou assim, opa, ação à distância não existe. Como é que eu consigo falar sobre essa interação à distância? Aí surgiu as linhas de campo, chamava linhas de campo elétrico, ou simplesmente linhas, né? Aqui também no campo magnético vai ter as linhas também, só que essas linhas se chamam, lógico, linhas de campo magnético ou linhas de indução magnética. É o nome. Agora, é igual? É igual. Só que, é lógico, nós estamos tratando de um ímã. Ímã tem polo norte e polo sul. As linhas de campo nascem no norte e morrem ou terminam no sul. Vocês se lembram do campo elétrico? Nasce na positiva e morre na negativa ou é o contrário? Bom, o campo elétrico, ele tinha a direção tangente a uma linha. Aqui também é a mesma coisa. Então, a direção do campo magnético também é relacionado com a tangente a essa linha. Falando em espaçamento de linhas, lá nós vimos que quando as linhas de campo são muito próximas, o campo elétrico é grande. Quando elas estão mais espaçadas, o campo elétrico é menor. Por que aqui vai ser diferente? Não. A intensidade do campo magnético também está ligado com essa questão de espaçamento entre linhas. Com relação à eletricidade, cargas de sinais opostos se atraem.
Aqui, polos magnéticos contrários se atraem e polos magnéticos iguais se repelem. Tem uma questão aí de colocar o nome certo, né? Porque nós estamos falando polo norte, polo sul e não carga norte e carga sul. Aqui está as linhas de campo de um ímã. Essa é simplesmente um esquema. Isso daqui você joga limalha de ferro e consegue esse padrão, que é muito parecido quando você estava trabalhando com dipolo elétrico, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha nisso daí. Olha aqui, o campo magnético terrestre, ele é influenciado pelo Sol. Então o Sol está aqui, ó, tá? O que acontece? Ele deforma e faz tipo um rabo no meu campo magnético terrestre. Então ele modifica um pouco a forma do campo magnético terrestre. Esse aqui é um fio. O fio que onde passa a corrente, se tem corrente elétrica, tem campo elétrico. As linhas de campo, elas são circulares em torno do meu fio. Aqui é a direção tangente à linha de força. Esse aqui também é um experimento de linhas de um ímã magnético. Então vamos agora a um outro exemplo, olha lá, um campo magnético uniforme, ele tem 1,2, isso é Tesla, tá? Ele está dirigido verticalmente para cima e em todo o volume de uma câmara de laboratório. Um próton com energia cinética de 5,3 megaelectronvolts. Eletronvolts você consegue transformar em joule, que é a unidade em SI, através desse valor. Ele entra na câmara movendo-se horizontalmente do sul para o norte. Eu quero saber qual é a força de deflexão magnética que vai surgir nesse próton quando ele entra na câmara. Nós vamos desprezar o campo magnético da Terra e vamos ficar somente com o campo magnético externo. Então vamos novamente para a Câmara de Documentos para resolver esse probleminha. Bom, novamente, quais são os dados que eu tenho, né? O primeiro seria a massa do próton. Olha, gente, essas constantes vão estar na página de fórmula de vocês. Então, vai estar lá a massa do próton, também vai estar a carga, no caso aí é positiva porque é do próton, né? Carga elementar. Como eu transformo eletronvolts em joule, tem que ser em joule, não pode ser em eletronvolts. O valor do campo, cuidado com esse eminho aí, que vale 10 a menos 3, isso também vai estar lá na página de fórmulas, e está falando que ele é verticalmente para cima. A energia cinética, o emão é 10 a sexta, tá? Então, já mudando, considerando aqui ó, o eletronvolts, eu já vou transformar a minha energia cinética em joule. E eu tenho que a velocidade é horizontalmente do sul para o norte. Então, estão todos os dados aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Desenhar esses vetores, antes de sair calculando alguma coisa, tá? Então, tá aí a carguinha positiva. O campo, ele é verticalmente para cima. Aqui o campo, é o verde. A velocidade é horizontal do sul para o norte. Tá aí. Os dois vetores. Tá? Aqui eu já deixei os vetores canônicos, né? Porque nós vamos precisar desses vetores canônicos. Bom, agora as relações que eu tenho. O que é energia cinética? Tá aí, energia cinética é um meio de massa do próton, velocidade ao quadrado. Por que a velocidade está vermelha? Porque eu não tenho, né? Então, o que eu fiz? Eu isolei a velocidade através da fórmula de energia cinética. E aí eu posso calcular a velocidade numa boa.
essa é a da força, né? Eu quero a força, não tenho velocidade, mas eu tenho a carga, mas também eu tenho o campo magnético. Então, olha lá, a velocidade está na direção J. E o meu campo magnético está na direção Z. Então, é o K. Positivo nos dois casos. Qual que é o produto vetorial de J, J vezes K? Quem que é? O I. Então, eu tenho aqui QVB na direção I. O que eu preciso jogar? Eu preciso calcular a velocidade através desta fórmula, colocando o valor da energia cinética e da massa do próton, né? E aí, fazendo essa multiplicação e tirando a raiz quadrada, eu tenho esse valor de velocidade do meu próton. Agora, eu vou atrás da força. A força aqui é QVB, né, na direção I. Essa é a carga do próton. Essa é a velocidade que eu acabei de calcular. E isso aqui é o campo elétrico, o campo magnético, desculpa, que foi dado. Então, eu tenho que a minha força, ela é igual a 6,12, 10 a menos 15 newtons na direção K. Então, com calma, você tirando os dados do problema, você desenhando os vetores, você não tem problema. Novamente, eu coloquei ali os vetores canônicos. Ah, mas professor, eu não quero, eu prefiro usar a regra da mão direita. Não tem problema, desde que você acerte, né, a direção e o sentido da minha força, tá certo? Então, voltemos para os slides. Partícula carregada em um campo. Então, eu tenho um campo magnético externo, né? Externo, e jogo uma partícula nesse campo magnético externo. Eu tenho duas possibilidades. A primeira que nós vamos falar é a trajetória circular. Depois nós vamos ver que existe também a trajetória helicoidal. Para ser circular, a primeira coisa aqui, ó, velocidade que você joga neste campo magnético externo tem que ser constante. A trajetória vai ser perpendicular, que é onde vai aparecer a força, né, ao campo magnético. O campo magnético também tem que ser constante. Então, tem duas coisas, velocidade constante, campo magnético também constante. Então, aqui tem as duas situações, tá? Aqui eu tenho uma partícula positiva e aqui eu tenho uma partícula negativa. Aqui a velocidade está nessa direção, aqui também, ó. Mesma coisa. Joguei ela para dentro do campo. Essas linhas aqui são linhas de campo magnético. Só lembra que a regra da mão direita vale para a positiva, né? Quando é negativa, inverte o sentido, não é isso? Então, foi o que aconteceu. Aqui, a força aqui está nesse sentido, direção e sentido, e aqui nessa direção e sentido. Você vê que só mudou o sentido. A direção não muda. Então, ela faz esse arco, ela desvia, né? E aí, aqui também tem desenho, isso aqui é o polo norte, né? Isso aqui é o polo sul, gerando aqui o campo magnético externo, né? É só para melhorar um pouco a visão. E aqui o elétron entrou e ele começa nessa trajetória circular. A força vai ser constante, tem velocidade constante, campo constante e força constante. Ela vai ser perpendicular ao campo magnético e à velocidade. Você pode ver aqui, ó, tá? E ela aponta para o centro, é a força centrípeta. Bom, você sabe que força centrípeta não é um tipo de força.
É simplesmente qualquer força que esteja direcionada para o centro numa trajetória circular. Vocês provavelmente em física já viram a força normal fazendo esse tipo de coisa, provavelmente vocês também já viram a força de atrito fazendo isso daí, agora é a força magnética. Então não é um tipo novo, não, é só o comportamento dela. Voltemos para os slides. Então a força magnética vai ser igual à força centrípeta. A força centrípeta é mv² sobre R. Massa, velocidade e raio do movimento, né? Então, quais são os parâmetros importantes nesse movimento? Primeiro é o raio da trajetória, que é dado em metro. O segundo é o período. Tudo isso vocês já viram quando estudaram a força centrípeta, né? Tem a frequência. Essa frequência pode ser chamada frequência fundamental, porque existe essa daqui, que também é chamada de velocidade angular, ela também pode ser chamada de frequência angular. Como o próprio nome está dizendo, está ligado com variação do ângulo. Aqui não. Tá? Então, eu tenho dois tipos de frequência. Eu prefiro chamar a outra frequência simplesmente de velocidade angular para não confundir com a F, que é dada em Hertz. É lógico que o W, se na verdade não é W, é ômega, é dado em radiano por segundo. Por que radiano? Isso é ângulo, né? Ângulo em ciência é dado por radiano. A gente usa às vezes em graus, mas a verdadeira unidade de ângulo é radiano. E aqui, ó, se você igualar força magnética com força centrípeta, magnética aqui é centrípeta, você vai ter o raio da trajetória. Só isolando esse valor de R. Como a velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, eu estou no movimento uniforme. Só que no nosso caso, como é movimento circular, o X é... O que é 2πr mesmo? É o comprimento da circunferência, né? E o T vira quem? Período. Então, o X é o comprimento da circunferência e o T é o período. E aí, você, isolando o período, você tem esse valor e este valor aqui. Note-se, esse aqui depende da velocidade. Vocês estão vendo a velocidade aqui? Cadê a velocidade aqui? Não tem. O período não depende da velocidade e também não depende do raio, tá? Não tem o raio aí no período. Inverso de período, quem que é? É frequência. Então, é só inverter o nosso numerador com o denominador do T. E o ômega é 2πf. Essa é a ligação, a relação entre frequência angular e frequência fundamental, tá? E aí aqui eu tenho o ômega. Cadê o R aqui? Não tem R. Cadê a velocidade aqui? Não tem velocidade. Aqui a mesma coisa. Então você vê que os parâmetros, eles não dependem nem do raio da trajetória e nem da velocidade. Isso é muito interessante, né? Aqui o ciclotron. Você tem uma câmera aqui, onde tem gás. Aqui você tem um canhão que ejeta elétrons nessa câmera. O que que acontece? Você tem um campo magnético, que neste caso ele está para fora. Lembre-se da notação de vetor. Quando o vetor entra pelo quadro, eu tenho um xizinho. Quando ele sai, eu tenho um pontinho, né? Isso aqui é o término do vetor, isso aqui é o início do vetor, tá? Aí ele entra com uma certa velocidade e vai surgir aqui, ó, a força magnética agindo como uma força centrípeta. O que acontece dentro do ciclotron é que, à medida que o elétron vai se movimentando, né, ou os elétrons, ele vai chocando com o que tem dentro da câmera, o gás, alguma coisa assim, né? E aí solta essa luminosidade aqui,
que mostra exatamente que os elétrons estão seguindo uma trajetória circular dentro desse ciclotron. Bom, agora é helicoidal. Opa, a helicoidal, a partícula, ela não vai entrar no campo magnético perpendicular a ele. Então, ele vai entrar com um certo ângulo. Então, está aqui o campo magnético, né? E aqui a velocidade entrando com certo ângulo com relação ao campo magnético. Se ela entra com um certo ângulo, eu tenho que decompor a minha velocidade. Então, eu vou ter a velocidade perpendicular e vou ter a paralela. Então, esse símbolo é de paralelo. E isso aqui é de perpendicular. A minha velocidade paralela, ela é V cosseno do ângulo que a velocidade faz com o campo. E a perpendicular, ela é com o seno. De onde saem essas fórmulas? Da decomposição de vetor. Decomposição do vetor V. Bom, aqui está a hélice. Então, ele vai fazendo uns movimentos quase que circulares, né? Só que ele vai mudando a posição desse movimento quase circular. Essa diferença entre, vamos dizer assim, uma órbita e outra, não é verdade, tá? Se chama passo da hélice. Ou seja, é o tanto que sobe, né? Para fazer o movimento helicoidal. Então, se chama passo da hélice. O R está ligado com isso, como lá na circular. Na circular, como a velocidade entrava perpendicular, eu coloquei isso daqui, ó. O V perpendicular ao meu campo. Agora, a helicoidal, não. Eu vou ter um V seno de φ. Mas de onde eu tirei esse V seno de φ? É a perpendicular, tá? Quando você faz a decomposição, a perpendicular é exatamente V seno de φ. Então, coloquei no lugar de V perpendicular, o V seno de φ. Quem que é φ mesmo? Ele é o ângulo entre campo e velocidade. Então, aquele lá, ele é um movimento helicoidal. Agora, o que pode acontecer é isso daqui. Mas, para acontecer, o campo tem que ser não uniforme. Então, ele faz exatamente esse túnel, né, que muda o tamanho dessa trajetória aqui. E a partícula, se entra dentro dessa trajetória em espiral, ela fica aprisionada, tá certo? E começa a se mover nessa espiral de um lado para o outro, tá? Entre as regiões de campo forte e em ambas as extremidades. Opa, será que isso acontece aonde? Tá aí, campo magnético terrestre. Aqui, ó, a partícula, ela entra dentro desses cinturões de Van Allen e aí ela começa a expirar lá aqui dentro. Ela fica presa. Ela consegue se soltar aqui nos polos, ó. Tá? E sabe o que surge? Antes, né? De onde vêm essas partículas aí? Vem do Sol. O Sol manda, tá? Não é só do Sol, mas ele é o principal, tá certo? O que acontece? Olha só. A aurora boreal, que é no Alasca, a aurora austral, já é na Antártida, né? Aqui está mostrando as partículas saindo do Sol e sendo aprisionadas no campo magnético da Terra. Aqui é mostrada a aurora através de uma estação
não é planetário, uma estação lá em cima, né? E aqui através de um satélite, e aqui é uma aurora produzida em laboratório. Isso está perguntando lá sobre a aurora boreal no fórum que vocês vão fazer, tá? O que é a aurora, como se forma e assim por diante, né? Porque é uma coisa bem interessante você falar sobre esses tipos de aplicações, né? Como é que você explica esse tipo de coisa? Bom, agora mais um exercício. Nós vamos para a câmera de documentos. Mas antes, é lógico, vocês vão tentar fazer 3 minutinhos, tá certo? Você tenta fazer o exercício e eu volto para corrigi-lo. Então, até daqui a pouco. Então, vamos corrigir o exercício? Vou para a câmera de documentos. Primeiro, os dados, né? Vamos ler aqui. Um elétron com uma energia cinética de 22,5. Você vê que eu já deixei até em azul, né? Os dados que eu vou precisar. Penetra numa região de campo magnético uniforme, B, de intensidade igual a 4,55, 10 a menos 4 Tesla. O ângulo entre as direções de B e do vetor velocidade V do elétron é de 65,5 graus. Bom, então aí, já falou que o B e o V têm um ângulo entre eles que não é 90 graus, então eu já passei para a helicoidal, não é mais circular, tá? Eu quero o passo da trajetória helicoidal.
Isso tem a ver com a velocidade paralela ou com a velocidade perpendicular? É com a paralela, tá? A perpendicular fala em raio. Então, olha lá, quais são os dados? Primeiro, massa do elétron, carga. Aqui não tem um sinal de menos, mas já fica subentendido que é um sinal de menos. Essa é a carga elementar, né? Quanto que é o elétron-volts que eu vou precisar? Qual é o valor de B que foi dado? 4,55 10 a menos 4. O ângulo entre B e V. A energia cinética que eu já transformei aqui usando o valor do elétron-volts. Eu já coloquei ela aqui em joule, né? Que tem que ser. Eu quero o passo da hélice que eu estou chamando de P. Então, só um desenho. Aqui está o elétron, né? O campo B em verde. A velocidade em magenta, né? E o ângulo θ, que é entre o meu B e o meu V. Bom, vou deixar o desenho aí. Quais são as relações que eu tenho? Ou seja, quais são as fórmulas que eu posso utilizar? Primeiro é o passo da hélice. O passo da hélice, gente, ele é como se fosse um X. Por quê? Porque é uma distância, só que ela é chamada de passo da hélice. E no nosso caso, lá, é x igual a VT, né? Aqui meu x vale P, o meu V é o V paralelo e o T de tempo é o meu período. Então, essa é a primeira relação. A segunda relação é o que é a velocidade paralela, obtida através de decomposição vetorial. Para achar a velocidade paralela, eu preciso da velocidade, que eu vou conseguir através da energia cinética. Nós já vimos essa fórmula, por isso que eu já coloquei direto. E ainda está faltando o T, né? Você vê que eu deixo em vermelho aquilo que eu não tenho e que eu tenho que descobrir. Aí você vai lá, pega na parte de circular qual é o período, né? Porque o período não depende do R. Também não vai depender do passo da hélice, tá certo? O período só depende de massa, carga e do campo. Bom, tendo todos esses valores, primeira coisa, calcular a velocidade. Aqui eu coloquei energia cinética, né? Vezes 2 é lógico. Massa do próton, aqui não é E, desculpa, é massa do próton, né? Porque ele está falando que é um próton, não é isso? Não, desculpa, é um elétron, tá certo, eu que estou doida. Isso é normal. Então, vamos lá. Aí, tá certo. Agora vamos para quem? Eu quero V para achar V paralelo. Então, qual que é o V paralelo? Cosseno de θ lá. Quem que é o θ? 65,5, né? Então, essa é a velocidade paralela. Tendo a velocidade paralela, eu vou atrás do período. Então, jogo os valores aqui, eu tenho o valor do período. Então, olha, eu já tenho o V paralelo que eu precisava e o período que eu também precisava. Agora, eu posso calcular o passo da hélice, que é a V paralela vezes o período. Então, eu tenho um passo da hélice de 9,16, 10 a menos 2. Então, você vê, você tem que fazer os exercícios seguindo exatamente esses passos, tá? Primeiro coleta os dados, depois vê as relações para saber o que você precisa calcular. E vai atrás das relações também dessas grandezas que você ainda não tem. Então, voltemos ao quadro. Então, nós vimos que pode ter um movimento circular ou um movimento helicoidal. Agora, vamos falar do seguinte. Imagina só você com uma bússola, andando, fazendo uma trilha, alguma coisa desse tipo, né? Com uma bússola. E aí, uma hora você entra numa região onde tem muitos fios de alta tensão. O que vai acontecer com essa sua bússola? Ela vai se mexer, ela vai ser alterada. Por quê? Voltemos ao quadro,
Quem estava preparando uma experiência para os alunos dele, para dar em sala, né? É o Oersted. E aí, o que ele viu? Ele viu que, quando ele criava uma corrente elétrica num fio, um condutor, ele alterava a agulha, ele não ela, né? Ela alterava a agulha magnética, fazendo ela se mexer. Então, enquanto eu tinha a corrente elétrica percorrendo o fio, a agulha se movia. Isso queria dizer o quê? Que, opa, está surgindo um outro campo magnético nessa questão, tá? Então, eu vou ter o campo magnético da Terra que guia a bússola, né? Só que para ser alterado tem que surgir um outro campo magnético. Esse campo magnético ocorria devido à corrente, tá? Então o campo gerava também essa força magnética, é lógico, e essa força podia alterar a bússola. Então aqui, ó, tá a bússola aqui. Aqui um circuitinho simples onde ele colocou uma lâmpada, né? Então é um fio condutor com a lâmpada ligado a algum gerador, a alguma pilha, alguma coisa assim. Quando ele ligava o circuito aqui, ó, olha só, eu tenho uma deflexão da minha agulha da bússola. Falando, opa, surgiu um campo magnético e esse campo magnético está alterando a minha bússola. Está aqui um desenho mostrando várias posições. Tá? Aqui novamente o ímã e o fio. Então qual que é a conclusão? Corrente gera campo magnético. Então o princípio básico dos fenômenos eletromagnéticos seria o quê? Você tem corrente elétrica, opa, vai aparecer um campo magnético. Esse campo magnético vai ser criado ao redor desse condutor que está transportando corrente, tá? Quando duas cargas elétricas estão em movimento, então manifesta-se entre elas o quê? A força magnética, além da força elétrica. Então eu tenho duas. Falou em carga carregada, eu tenho campo elétrico, tenho força elétrica. Pus ela em movimento, opa, surgiu o campo magnético e força magnética. É por isso que a gente diz o seguinte, em algumas situações não dá para separar campo magnético de campo elétrico. Então você imagina, você tem uma corrente, você tem que falar em campo eletromagnético, que na verdade são os dois. Por isso que é eletromagnetismo. A gente só consegue trabalhar só com eletricidade quando eu tenho carga em repouso. Então, voltemos aos nossos slides. Então, olha lá, um condutor fechado colocado em um campo magnético externo. A superfície determinada pelo condutor é atravessada por um fluxo magnético. Se esse fluxo variar, por exemplo, eu posso pegar um ímã e começar a mexer ele. Tá? O que vai acontecer? Vai ter uma deformação das linhas que eu já até vi, né? Na figura. Então, se eu mexo, eu tenho as linhas, né? Se modificando, eu tenho fluxo magnético, tá? Variando. Independente se está mexendo ou não, eu tenho fluxo, uma vez que eu tenho campo, não é isso? Então, voltemos lá para os slides. Se o fluxo variar, aparecerá no condutor uma corrente. Olha que coisa interessante. Se eu tenho corrente, eu tenho campo. Se eu tenho campo, eu tenho força, não é isso? Agora, se eu variar esse meu campo, a gente escreve fluxo como φ de B, né? Se eu variar esse fluxo, olha o que vai aparecer. Corrente. Então, as duas coisas estão altamente ligadas. Esse de variar fluxo e obter corrente se chama processo de indução eletromagnética, que nós vamos falar mais na quarta aula.
Bom, qual é a força magnética, então, que age sobre um fio que esteja conduzindo corrente? Então, olha lá, o campo magnético vai exercer, né, uma força elétrica sobre quem? Sobre os elétrons que estão em movimento, que fazem parte da corrente elétrica, né? Essa força vai ser transmitida ao próprio fio, o que é uma coisa meio óbvia, não sei se vocês concordam comigo. Os elétrons de condução, que é aqueles que estão lá nos metais, são eles que, na verdade, se alinham quando você coloca uma diferença de potencial, eles não conseguem escapar lateralmente do fio. Então, o que acontece? O fio, não é que se move, né? Ele sofre um encurvamento devido a este fato. Aqui é um ímã. Esse ímã ele é muito utilizado quando eu quero campo magnético constante. Nós vamos ver na aula de circuitos elétricos, né, o capacitor. O capacitor ele é um dispositivo que serve para gerar campo elétrico. E o campo elétrico dentro do capacitor, ele é constante e ele é uniforme, tá? Constante uma vez que ele esteja carregado, é lógico, né? As linhas de campo são paralelas entre si. Quando eu falo de campo magnético, eu posso ter esse ímã que eu acabei de mostrar, ou um solenoide, que é um indutor, que nós já vamos ver daqui a pouco. Então, vamos novamente para o quadro. Aqui, então, eu não tenho corrente, o campo magnético externo não vai fazer nada com relação a este fio. Agora, uma vez que eu tenho corrente, olha lá, surgiu um campo, e que o campo está produzindo a força. Depende do sentido da corrente, se ela está para cima ou se ela está para baixo, isso vai influenciar no vetor força magnética. Mas como é que eu vou saber isso? Bom, pensa no fio. Essa caneta é o fio, né? Você vai colocar o dedão na direção da corrente. Vamos começar com a corrente, né, para cima. E aí, quando você entrelaçar os dedos neste fio, você vai saber sobre o campo magnético. Então, tem aqui a corrente para cima, ele entra e ele sai, não é isso? Conseguiram ver? Tá? Agora, quando é para baixo, ele entra aqui e sai do lado de cá. Então, é assim que a gente vê qual é a direção e o sentido do campo magnético. Se eu tenho campo magnético, eu consigo saber da força. Então, voltemos para os slides. Essa aqui é a fórmula que a gente já viu, né? Sem o produto vetorial. O que eu vou usar? Eu vou usar o seguinte. A velocidade com relação ao fio é dada pelo tamanho do fio, comprimento do fio sobre o tempo, né? A carga, ele é a corrente vezes o tempo. Nós já vimos isso daqui, né? dQ, dt, quando é média, derivada da carga com o tempo, quando é instantânea, não é isso? Jogando tudo isso na força, eu vou mudar agora. Antes eu tinha um produto vetorial entre velocidade e campo. Agora não. Eu vou ter um produto vetorial entre comprimento e campo. Mas comprimento é vetor? Sempre, né? Somente está falando em deslocamento. Deslocamento é vetorial. Então, eu tenho esta fórmula para a força com relação à corrente e o comprimento do fio. Isso aqui é para a média, né? Quando eu quero uma coisa instantânea, ou quando eu tenho uma distribuição, onde o fio não é retilíneo, que é o fio não retilíneo, pronto, falou em derivada, tá? Então aparece a derivada da força, aparece a derivada do comprimento. Para resolver isso, só mesmo a integral. Então vamos num outro exemplo. Vamos trabalhar com fio também, né?
E eu vou para a Câmara de Documentos para a gente resolver o exercício. Um trecho reto e horizontal de um fio de cobre é atravessado por uma corrente de 28 angstrom. Opa, que angstrom? Ampere. Angstrom é comprimento de onda. Quais são a intensidade, ou seja, o módulo, a direção e o sentido? Direção geralmente é ângulo, tá certo? O sentido geralmente é o sinal, tá certo? Do campo magnético mínimo para equilibrar, para a força magnética, equilibrar a força gravitacional. Ou seja, o fio vai ficar suspenso, sem se mexer, tá? Aqui é dado a massa específica linear. O que é massa específica linear? É massa dividido por comprimento, tá? Isso é massa específica linear. Então, coletando os dados, vamos lá. O que ele deu? Deu a corrente, né? 28 amperes. Pediu quem? O B mínimo. Tal que a resultante entre as forças magnética e gravitacional é igual a 0. Uma balança a outra. Deu o M sobre L e o G é sempre 9,8. Na verdade, não é sempre 9,8. Depende muito da região, né? Mas esse negócio de aceleração de gravidade igual a 10, isso é coisa de ensino médio, tá? Para nós não é não. Nunca vai ser, tá certo? Então, aqui eu desenhei, olha lá, para a força gravitacional é para baixo, sempre, né? Então, eu tenho que ter uma força magnética para cima. As duas têm que ter a mesma intensidade. Aqui o fio, né? Só mostrando como é que eu acho o campo, né? Olha lá, é bem aqui, ó. O dedão no sentido da corrente, a corrente está aqui. Olha lá como é que vai ser o campo. Ele entra do lado de cá, desculpa, ele sai do lado de cá, então é uma bolinha, não vou conseguir fazer essa bolinha. E do outro lado ele entra, tá certo? Então tá aí, ó. Ele entra na parte de cima e ele sai na parte de baixo. Então eu chamei isso de direção I. Não quero chamar I, pode chamar de outra, tá? Mas eu chamei de direção I porque eu coloquei aqui os meus 3 vetores canônicos, tá? Quem está na direção J é a corrente. Na direção K estão as forças magnéticas e força gravitacional. Quais as relações, hein? Primeiro, força magnética, nós acabamos de ver. Aqui é já transformando o produto vetorial, eu preciso de um seno. As duas, campo e força está 90 graus, portanto, eu só tenho ILB. A força gravitacional é mg. Então, eu tenho o quê? Colocando aqui a força magnética mínima e o mg isola o B mínimo. Ótimo, o M eu tenho, o G eu tenho, o L, na verdade eu não tenho M, mas eu tenho M sobre L. Eu já deixei aqui separado para você ter uma noção. Aqui, ó, o M sobre L está separado aqui, que é o que eu tenho, né? O G eu tenho, o I eu tenho, jogo na fórmula, eu tenho esse valor de B mínimo. Essa é a intensidade, tá? Intensidade, módulo, norma do vetor. É 1,63, 10 a menos 2. Qual é a direção? A direção, eu vou voltar aqui, ó, no slide anterior, tá aqui. Qual é a direção? A direção é I, tá? Então, ele está na direção do X. Agora, qual o sentido que ele está?
Opa, ele está no sentido negativo de x, portanto é o menos. Está vendo? O menos é sentido. O i é a direção. Tá certo? Então, vamos continuar. Esse foi, então, o campo. O que acontece com um fio passando corrente. Surge o campo, surge a força. E no nosso caso, nós queríamos que ele ficasse suspenso, então as duas são iguais. Então, vamos para frente. Agora vamos falar de torque. O que é torque? Ah, você abre a porta, né? Você só consegue abrir a porta se houver um torque na dobradiça da porta. Vocês lembram disso? Tá? Então, isso é torque. As forças responsáveis, então, pelo trabalho que é feito por motores elétricos, vêm de quem? Vem desse torque, tá? Seriam as forças que o campo magnético exerce sobre um fio que transporta a corrente. E, para falar de motor, antes eu preciso falar de espira de corrente. O que é espira de corrente? Espira de corrente pode ser somente um fio fino. No caso aqui eu coloquei circular, na verdade nem é circular, é elíptico, né? Mas o mais comum são vários fios, né? Enrolados aqui, ó, no transformador está aqui. São várias voltas que você dá com esse fio. Isso é chamado de espira de corrente. Ela pode ter uma volta ou pode ter N voltas. Quanto mais voltas, melhor ainda, tá? Aqui está um esquema dessa espira. Quando eu coloco ela no campo e aciono uma corrente, vai surgir o que a gente chama de binário. O que é binário? São duas forças que têm a mesma intensidade, a mesma direção, só que sentidos contrários. E aqui ela age, uma age de um lado da espira e a outra age do outro lado da espira. Então isso é um binário. É esse binário que vai fazer com que apareça um torque nessa minha espira. Tá? Aqui foi mostrado uma espira retangular. Ela vai estar imersa no campo. Então, olha lá, a força magnética sobre o fio vai produzir esse torque que vai fazer a espira girar. Mas, na verdade, a espira ela não fica só girando, né? Às vezes eu preciso de quê? De um comutador que faz com que gire de um lado, gire do outro, gire de um lado, gire do outro, tá certo? Então, voltemos ao nosso slide. Então, aqui, ó, inverte o sentido da corrente, tá? A cada meia volta. Esse é o comutador que faz, tá? Então, considerando uma espira retangular de lados A, B, não necessariamente A igual a B, senão seria uma espira quadrada, né? Por isso que são diferentes. Então, ela tem um lado igual a A, outro lado igual a B. Tem uma corrente passando por ela e ela está num campo magnético que nós vamos considerar que ele seja uniforme. Então, aparece o torque, ele atua de modo que vai alinhar o vetor normal do campo, aqui, ó, vocês também já trabalharam com esse vetor normal, né? E o torque é dado por essa fórmula. Opa, mas essa fórmula é diferente? Não, é a mesma fórmula que você já viu provavelmente em Física 2, né? O R é a distância onde você faz a força atuar, então aqui o torque vai aparecer aqui, eu tenho uma distância R onde eu vou aplicar a força. Isso, lembre-se que no caso da porta, dependendo de onde você aplica a força na porta, vai ficar fácil abrir e fechar, ou vai ficar difícil abrir ou fechar. Façam essa experiência em casa, certo? Para ver se o torque depende do ponto onde você aplica a força. Bom, considerando que é um produto vetorial, se é um produto vetorial, aparece um seno e o R tem a ver com a fórmula que já foi dada. Ali o AB é a área, né? Que é a área delimitada pela bobina. Ali era uma bobina só, e se eu tiver N
Na verdade, N volts, uma bobina de N volts. Cada volta vai ter um torque, o torque total vai ser simplesmente o número de volta vezes o torque de cada uma. Jogando isso naquela fórmula, eu tenho número de voltas, a corrente que passa na espira, a área da espira, meu B externo e o seno, né, que veio do produto vetorial. Esse θ, né, é um ângulo que a espira faz com o campo, tá certo? Aqui só um exemplo, voltímetros. Vocês já brincaram um pouco com voltímetros, amperímetros, né? Voltímetro mede corrente, mede diferença de potencial, né? Já o perímetro é corrente. Eu vou falar sobre analógico e não sobre digital, tá? Eles precisam desse torque para conseguir fazer o quê? Para que o ponteiro dele tenha uma deflexão para ele conseguir medir, né? Ou a corrente, ou a voltagem não serve, volts, diferença de potencial. E tem um galvanômetro também, que é um tipo, né, ligado a voltímetros em amperímetros. Aqui, ó, as espiras aqui, ó. Né? A espira com não sei quantas voltas. Aqui vai surgir a força norte, sul, então o campo ele está aqui, né? A espira está dentro de um campo, tá? Aqui é um ponteiro que ele está ligado com exatamente essa deflexão que eu tenho, tá? E dessa forma eu consigo medir, né, a corrente, por exemplo, ampere aqui. Então isso aqui está falando em medição de corrente. Então isso é dentro de um amperímetro. Lá em campo elétrico, eu comecei falando em carga positiva, carga negativa, né? Ou partícula carregada, mas que eu conseguia trabalhar com discreto, né? Agora, depois, o que eu fiz? Eu passei a trabalhar com o contínuo. E aí surgiu a lei de Gauss. Antes eu tinha a Coulomb, depois veio a lei de Gauss. Aqui também eu vou ter um caso de distribuição de corrente, principalmente quando o fio não é reto. Voltemos aos slides. Então a gente fala que há uma distribuição de corrente. Falou em distribuição de corrente, eu tenho que pegar um pedacinho do fio, que é chamado de DS, que é uma diferencial de área. Aqui eu vou ter o I vezes o DS, a distância onde eu aplico a força, né? Que é esse ponto P. E eu tenho um diferencial de campo. Então é tudo diferencial. Vocês viram, menos a corrente, né? E o R é diferencial. Quando eu trabalho desse jeito, pode saber que eu vou ter que usar quem? Eu vou ter que usar a integral. Mas aqui, ó, já que é tudo baseado em diferencial, eu tenho que pegar também diferencial de carga. E jogar tudo na fórmula do campo que nós já vimos. Tá? Então, eu tenho que essa fórmula vira o que a gente chama de lei de Biot-Savart. Bom, eu coloquei a lei de Biot-Savart aí, mas para vocês verem que ela existe. Só que a aplicação dela não é tão óbvia assim, porque pode chegar em casos em que fica muito complicado e eu preciso do computador para fazer isso daí, tá? É a mesma coisa que eu falei para vocês em campo elétrico. Se eu não tenho simetria, a coisa fica meio complicada para mim, tá? Mas se eu tenho simetria, a lei de Gauss vai lá e, ó, é fácil trabalhar com a lei de Gauss. Aqui é a mesma coisa, só que lá a gente está falando de distribuição de carga. Aqui, distribuição de corrente. Voltemos para os slides. Então, essa é a lei de Biot-Savart, que trabalha com distribuições de correntes. Aqui, só para lembrar como é que eu sei o campo, né? Olha lá, regra da mão direita é mão direita, tá certo, pessoal? E vamos fazer um exemplo, considerando dois fios, né?
e calcular o campo em um ponto desse sistema que envolve os dois fios. Então, vamos para a câmera de documentos. O que está falando aí, né? A figura abaixo mostra dois fios paralelos aqui, ó. Um está aqui, ó. Tá? O outro está aqui. Você vê que um é um pontinho e o outro é um xizinho, não é isso? Um está saindo, o I1 está saindo e o I2 está entrando, a corrente, tá? Então, esses dois fios são paralelos, I1 e I2, e estão em sentidos contrários. Pergunta qual a intensidade, a direção e o sentido do campo magnético. É dado correntes e a distância, tá certo? Então, quais são os dados? Corrente 1, corrente 2, a distância D, que não é o R, tá? O μ0 eu tenho, vai estar lá na página de fórmulas, e eu quero o B exatamente neste ponto aqui. Bom, começando com a relação entre B e corrente, né? Cada fio vai provocar um campo em P. É que nem força mesmo, não tem jeito, tá? A fórmula é μ0I sobre 2πr. Eu tenho que ter o R, eu não tenho o R, eu tenho o D. E B1 e B2, o módulo, eu só estou trocando o I1, o I para I1 e o I para I2. E o R1 e o R2. Mas vocês já viram aqui, ó, que o R1 e o R2 são iguais, né? Bom, a distância, aqui eu usei Pitágoras, né? Tá certo? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso aqui é hipotenusa, tá certo? Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, tá aí, eu consigo meu R em função de D. Jogando o valor 0,0375 é o valor do meu R. Então, eu já tenho tudo, né? Eu posso calcular B1 e posso calcular quem? B2. Só jogando os valores μ0I, 2π e R. Então, aí, os módulos estão. Agora, falta saber o vetor. Eu vou redesenhar, vou colocar o eixo XY exatamente neste ponto. Tá aqui, ó, o X e o Y. O B1 aparece na mesma direção do R, que vem de I2. O B2... E como é que vai ser a resultante? Ah lá, é a regra do paralelogramo, né? Então, eu tenho o quê? Aqui, novamente, eu vou pegar a parte em I de B1, a parte em J de B1. Ver aqui que B1 tem a componente I negativa, J positiva. B2 tem a componente tanto em I como em J positivo. E aí eu somo, seno de 45 raiz de 2 sobre 2. E aí eu tenho quem? Eu tenho o meu campo, tá? Então tá aí, meu campo em função de I, J. Esse é o vetor. Ah, qual é o módulo? Pega a componente em I, eleva ao quadrado, componente em J, eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada. Este é o meu campo, tá? Então, é o módulo do campo. E agora, eu preciso da direção. Olha lá a direção, tá aqui, ó. Direção é sempre medida a partir do eixo X até o campo. Então, eu preciso achar o θ, porque a minha direção vai ser θ mais 45, mais θ, se vocês lembrarem de decomposição de vetor, é o arco tangente com B1 dividido por B2. Fazendo as contas, eu tenho que o φ é igual a 70 graus. Então, vamos voltar aos slides, né? E vamos falar sobre lei de Biot-Savart. Lá eu preciso do uso de computador. Agora vem a lei de Ampère para trabalhar com simetria. Que nem houve lá a lei de Gauss.
Aqui também é uma integral fechada, só que não é uma superfície, é um laço de Ampère. Aqui era a superfície gaussiana. Aqui era o E, dA, né? Era igual a carga envolvida, né? Mais o ε0. Aqui, ó, aqui é laço de Ampère. Aqui é I envolvida. Olha como é muito parecido uma da outra, tá? Então, olha lá, o sentido de integração é arbitrário, você que escolhe. Só que se você escolheu, o ds tem o mesmo sentido. Você vai fazer o seguinte, você vai curvar a sua mão no laço, né? Considerando o sentido que você obteve, você vai saber se as correntes vão ter sinal positivo ou sinal negativo. Positivo está no sentido do seu polegar, a negativa está contrário ao seu polegar. Está aqui, ó. Polegar está aqui, não está? Essa corrente, então, vai ser positiva e essa corrente vai ser negativa. A sua mão vai estar na direção de integração. Essa corrente não está dentro do laço de Ampère, então não entra na minha fórmula. Então, olha lá, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse exercício, eu tenho 8 fios. Eu quero saber, na verdade, essa integral fechada dentro do laço de Ampère com relação ao número de fios que eu tenho ali dentro. Então, vamos para a câmera de documentos. Então, tá aí o K par, olha lá, o K par está no sentido de dentro para dentro da página, o K ímpar está para fora, e as correntes são iguais a KI. Então, tá aqui, ó. Os dados que eu tenho, a corrente é KI, quando é ímpar, ela está fora da página, quando ela é par, ela está dentro da página. E eu quero saber essa integral. Então, aqui, a relação que eu tenho é que eu tenho que encontrar o I envolvido nessa superfície. Aqui eu já fiz para vocês, pintei qual é a superfície que nós temos que considerar, e a gente vê que eu tenho só dentro desse laço, né, de Ampère, eu só tenho a I1, a I3, a I6 e a I7. As ímpares são positivas, a par é negativa. Então, colocando o valor, I1 é 1I, I3 é 3I, I6 é 6I e I7 é 7I. Então, eu tenho 5, a minha integral fica, então, igual a 5I. Então, essa foi o laço de Ampère, fácil de se calcular, você só precisa fazer o laço do Ampère e pensar exatamente na forma de integração, tá certo? Bom, nós estamos chegando no final da nossa aula, né? Na próxima, o que vai faltar eu falar é sobre os indutores. Mas, na aula de circuitos elétricos, nós vamos trabalhar com resistência. Então, eu vou retomar o significado de resistência. Capacitor, eu vou falar o que é capacitor, o que ele faz, tá? E o indutor, que é um solenoide, tá? Que é muito interessante, que é exatamente quando eu quero um campo homogêneo, constante, eu uso um solenoide. Então, eu vou retomar e aí nós vamos ver circuitos resistivos, só com resistências. Circuito RC, resistência e capacitor. Circuito RLC, circuito com resistência, indutor e capacitor. E o circuito RL, que é resistência e indutor, tá certo? Então, essa parte vai ficar exatamente na próxima aula, que nós vamos ter, que provavelmente vai ser semana que vem, antes da quinta-feira, né? E aí, a gente disponibiliza o link para vocês, e aí vocês têm um pouco mais, né? Porque se a gente for explorar mesmo o circuito, um pedacinho da aula não dá, tem que ser uma aula inteira. Então, a gente volta nessa aula de circuitos e depois a nossa última aula na quinta-feira.
Então a gente se vê por aí.